Fala pessoal, voltei para mais uma semana aí de análise dos jogos do FABR. Hoje vou falar exclusivamente de Galo Futebol Americano e Rio Preto Valles, partida válida pela Taça Brasil. Mas antes de começar, né, como sempre, já se inscreve aqui no canal, estamos aí crescendo, quase chegando nos 1.000 inscritos. Curte esse vídeo também, comenta, compartilha com todo mundo e diz aí o que vocês acharam, né, dos meus comentários e também do que rolou nesse jogaço do fim de semana. Como eu tenho falado nas últimas semanas, algumas partidas eu vou separar, vou falar um pouquinho mais sobre elas, né? E as demais eu faço um resuminho num vídeo só, lá pela quarta-feira, quinta-feira deve sair. E esse eu não podia deixar de falar, né? Eu estava lá no campo, tinha uma pessoa fazendo para mim a estatística do jogo, né? O João, e eu estava na sideline dos dois times fazendo algumas imagens, também conversando com a galera, né, para ver o clima do que estava rolando. E bom, o jogo foi bom em todos os sentidos, né? O clima na sideline estava muito bacana, depende muito do momento também. O jogo foi de altíssimo nível, exceto em alguns aspectos ali, principalmente disciplinar, foi bem ruim. Mas eu vou separar esse vídeo em alguns pontos. Eu vou falar um pouquinho, lógico, né, da atuação do Valles, do Galo, né, do aspecto geral do jogo e um pouquinho do que aconteceu com o quarterback americano do Galo FA, o Tamari Tufts, que saiu, e mais lá no finalzinho eu falo um pouquinho sobre isso. Começar pela partida. Bom, foi um jogo equilibrado, né? Se a gente, e aí eu vou ficar olhando aqui um pouquinho para o lado, se a gente olhar as estatísticas da partida, elas foram quase que iguais, né? 3 jardas de diferença de um time para outro, o Galo com 273 jardas conquistadas e o Valles com 270. Foi um jogo parecido no jogo corrido, no jogo aéreo, né? Lógico, com o Galo tentando muito mais, o Galo teve muito mais snaps válidos do que o Valles, foram 59 snaps do Galo contra 39 do Valles. O Valles se manteve na média de snaps, mas o Galo foi bem acima do que está acostumado a ter durante suas partidas, né? Um time que pontua muito mais rápido, define o jogo muito mais rápido do que aconteceu esse fim de semana. E assim, e olhando as estatísticas, eu acho que de fato a grande diferença foram nos turnovers. Os turnovers foram muito desproporcionais para o Galo, foram 3, né? Sendo 2 interceptações e um fumble. E do Valles foi apenas um, que foi uma interceptação do Caravita já no momento mais apertado, né, que ele forçou um passe. E isso decidiu muito a partida, né? O Galo, assim, foi um time bastante diferente até mesmo do que a gente viu na derrota contra o Croco ou contra o Valles, né? Era um time realmente reconhecível, errando bastante. Então são vários fatores que chegaram num ponto que o time não conseguiu render o que sabe. Defensivamente foi muito bem, mas aí eu acho que o Valles foi o seu maior algoz ao longo da partida inteira, né? E aí já entrando também para falar um pouquinho do Valles, o Valles cometeu 21 faltas e 185 jardas de recuo. Isso no ano passado, quando eu olho os números do Brasileirão, que é um campeonato que eu tenho as estatísticas completas, nenhum time chegou perto disso. O Valles, se eu não me engano, ele cometeu acho que 30 e poucas faltas na temporada inteira no Brasileirão, só no sábado foram 21. Foram 330 jardas, o que eu tô me lembrando de cabeça, 330 jardas durante o Brasileirão inteiro, acho que 5 ou 6 partidas, 5 partidas, se eu não me engano, para um final de semana só, 185 jardas. O time estava em alguns momentos bastante desconcentrado. Eu acho que eles estavam bem pilhados, eles estavam muito animados, estavam muito focados em vencer o Galo e esqueceram um pouquinho essa parte disciplinar. Há muita falta boba de false start, offside, mas nada tão grave assim, né? Tiveram algumas faltas pessoais ali, porque eu acho que o trash talk ele estava intenso a partida inteira, mas o time, quando conseguia se concentrar, performava muito bem. No jogo corrido, com a OL abrindo muito bem os espaços para mais uma boa partida do Prince. A OL segurando também, dando tempo para o Caravita conseguir fazer ali os seus passes, né? Ele não teve
assim, uma média maravilhosa, foram 8 passes completos em 18 tentados, um rate de 90 e alguma coisa. Não foi um jogo espetacular, mas o suficiente para fazer o time vencer o Galo, né? Ele conseguiu ali fazer os seus 2 passes para TD. Eu pedi no vídeo, né, anterior, no resumo da rodada, né, tipo no recap, mais do Igor Hogg. E o Igor Hogg apareceu, não fez TD, mas foi responsável por grandes avanços, né? Teve, eu acho que só 2 recepções, 60 jardas. Então apareceu bem. João Mendes um pouquinho mais escondido, acho que ele estava bem marcado, né? O Galo não deu assim chance para o azar com ele, mas aí você libera espaço para o Murilov, para o Devin, né? Que entrou bem na partida, tanto na defesa quanto no ataque. Para o Leonardo Rezende também, que fez recepções importantes. O corpo de tight ends, com esses 3 que eu citei, foram muito bem, né? Foram peças assim chaves para o ataque do Valles se desenvolver bem. E o ataque do Galo, assim, não funcionou, né? O Tamário, ele teve uma jardagem boa, foram 183 jardas passadas, mas só 5,4 de média, né? Foram muitas tentativas, foram 14 passes completos em 34. Então, tentou muito e conseguiu pouco, boa parte dos passes sem direção, passes muitas vezes baixo, que bateram, né, na OL e na DL e quase foram interceptados. Assim, uma falta de sincronia óbvia, porque é um QB que chegou agora e um QB que deu um baita de um azar de pegar um time de alto nível, um time que o Galo está acostumado a pegar mais no final do ano. Então, a gente não viu a Gnaga tendo isso até chegar no Brasileirão. No Brasileirão, não, até nos playoffs, quando pegou o espectro de fato, acho que foi o primeiro grande desafio, isso lá em outubro, né? Então, o Agnaga teve muito tempo para melhorar essa conexão com os seus wide receivers e ainda assim foi difícil. Então, o cara entrou numa fogueira, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas assim, a conexão não estava funcionando, o nervosismo dos wide receivers era visível, a opção dele no jogo, muitas das vezes, foi o passe curto com o Marco Geller, que, assim, tá, assim, sendo sincero, uma máquina dentro do Galo. A evolução dele desde que ele saiu do Locomotiva é muito grande. É um jogador que correu para mais de 100 jardas, foram 87 jardas corridas, e eu acho que ele teve, agora eu vou olhar aqui, ele teve outras 31 jardas recebendo passes, né? Foram 3 recepções para 31 jardas, então foram mais de 120 jardas para ele nessa partida, e foi um cara muito importante. Sem ele, teria sido pior. E me estranhou bastante o Lucas Adolfo, assim, ser basicamente, assim, não foi utilizado na partida, né? Ele só teve uma tentativa de corrida para 3 jardas e ponto. Né? Você traz um cara do porte do Lucas Adolfo e você não utiliza ele, né? Sei lá. Mas assim, se não fosse o Marquinhos, esse time teria sido assim muito mais massacrado pelo Valles do que foi. E se não fosse as faltas também do Valles, o Valles teria pontuado bem mais do que pontuou, porque no final das contas isso prejudicou bastante o time. Mas eu acho que assim, dentro de campo foi muito bom o jogo, tirando a questão das faltas, principalmente do lado do Valles, que precisa olhar isso. Eu acho, assim, eu tenho certeza que foi muito por causa do momento, né, da expectativa, da vontade do time em ganhar do Galo, se desconcentrou. Mas tem que se preparar, porque isso vai acontecer em outros momentos. Vai chegar um momento que vai ter que enfrentar um Croco da vida, e não é uma coisa muito simples. Vai enfrentar o Galo de novo, provavelmente em playoff de Brasileirão. Então tem que estar com a cabeça no lugar, porque não pode descer o nível tanto assim na questão disciplinar como aconteceu esse fim de semana, né? Tem que, assim, cuidar muito disso. Mas é um elenco que tá muito unido, tá em torno do Caravita. O Caravita tá jogando muito bem, assumiu a titularidade, e acho que muito difícil de tirar ele no curto prazo, até mesmo no longo prazo. Ele tem tudo aí para ser um grande QB por muitas temporadas no Rio Preto Vilers. E aqui eu tenho que destacar também a defesa do Rio Preto Vilers, tá? Foram 4 sacks na partida, né? Ali teve um sack que foi dividido,
entre o Edivan e o Taylan, mas o Taylan teve outros 2 sacks individuais, né? Fecha aí com 2,5 sacks nessa partida. O Prime também fez um sack importantíssimo, né, no final da partida, né? Teve uma sequência ali num drive só do Galo, que foram 2 sacks, um do Prime e outro do Taylan. Baita partida da DL, os linebackers jogaram muito bem também, conseguiram alguns tackles for loss no Galo. A OL do Valles não cedeu nenhum tackle for loss, né? Isso é muito importante, cedeu sec, mas foram 3 sacks cedidos também pela OL, mas assim, no jogo corrido foi muito bem, não cedeu nenhum tackle for loss. Foi um jogo de defesas bastante intenso, acho que a defesa do Valles foi melhor ao longo do jogo como um todo, né? Felipe Sonego foi assim muito presente nos tackles, no trash talk, muito importante. Taylan, mais uma baita partida. O André Vilela foi o líder em tackles dessa partida pelo lado do Valles, né? Foram 6 tackles, baita jogo dele, segundo jogo dele pelo Valles, segunda boa apresentação. É um destaque aqui do FA Mineiro, né? Saiu do Nova Serrana Forgés e tá fazendo sucesso lá. Mas foi um jogo todo muito bom, né? Foi um jogo que, assim, poxa, foi maravilhoso estar lá. Fiquei um pouco em cada sideline. Sideline do Galo tava mais desanimada, parecia estar mais impactada, né, com o que aconteceu no dia anterior e na semana, né, com o novo QB. E a do Vale estava muito animada, estava pilhado, os dois reclamaram muito da arbitragem, né? Eu estava de um lado, o Galo reclamava que a arbitragem estava roubando pro Valles. Aí eu estava do lado do Valles, o pessoal do Valles dizia que a arbitragem estava roubando para o Galo. Então as duas concordaram, né, em reclamar da arbitragem, que eu não vi grandes erros. Teve fumble, né, que eles deram down by contact, que não foi. Teve touchdown, por exemplo, do Shelley, que foi direto, eu acho que marcaram linha de 1 jarda e não foi. Então, assim, alguns erros mais procedimentais e que precisaria de revisão e que a gente não tem, então é no olho mesmo, é o que o cara viu, mas os dois times se sentiram prejudicados, pelo menos concordaram nisso. Mas agora eu queria falar, o vídeo já está se estendendo, mas eu acho que esse jogo merece. Eu queria falar um pouquinho da situação do Tamário. O cara foi jogado numa fogueira, como eu já falei. O Agnaga teve tempo o suficiente para se estabilizar no time com sua conexão, mas o primeiro, assim, que eu considero, o primeiro grande adversário, pelo menos assim, que fez o rating dele cair lá pra puta que pariu, foi o Spectros, né, que foi o pior rating do Agnaga na temporada 59,4, e ali ele pegou o desafio, mas isso foi lá para outubro. O Tamário já começou a jornada dele contra um time de altíssimo nível, que é o Valles, que não é comum isso acontecer no começo de temporada. E aí vem uma questão importante ser abordada. O Tamário, em qualquer outro time do FABR, ele teria um bom desenvolvimento. Ele não seria um QB ruim. Se você lida com problemas extra-campo, ele renderia o suficiente para levar um time de D2, por exemplo, a uns playoffs, um time de estadual, por exemplo, a fazer uma campanha melhor, né, ter um saldo de pontos mais bacana, mas para o Galo não foi o suficiente. Nesse momento não foi o suficiente, e o extra-campo ajudou muito nisso. Algumas pessoas conversaram comigo, tanto da CT quanto de jogadores, de que no dia anterior ele teve problemas, no dia, e assim, não sou eu que vou falar sobre isso, mas foram problemas que irritaram o elenco, foram problemas que desgastaram a relação, e o dia do jogo, o jogo em si, ele foi só aumentando, né? Quanto mais a tensão ia subindo, mais eu vi o time ficando nervoso na sideline com o que ele fazia dentro de campo. Então, isso foi um fator muito importante. É um cara que o extracampo atrapalhou muito. E, novamente, se ele tivesse em outro lugar, ele faria sucesso. E aí me veio uma questão importante, e aí eu fui municiado, né? O FABR foi municiado com uma questão de que numa entrevista para o Lance, o Ed Aragão, e aqui eu vou ler, o Ed Aragão falou, quando perguntava, né? Esperava um ano tão bom do Marco Agnaga, como o Galo prospectou um atleta que teve um impacto absurdo no FABR. E aí vem a resposta do Ed. Sim, esperávamos,
Todo jogador aqui passa por um processo seletivo técnico. Tem muitos estrangeiros que nos procuram para vir jogar no Galo FA, porém as escolhas são feitas com muito critério, né? Destaque com muito critério. Sabíamos que se ele se adaptasse aqui no Brasil, teria tudo para fazer uma ótima temporada. Os números dele e os vídeos eram impressionantes. Bom, esse aqui é um ponto que aí eu critico. Beleza, o QB teve problemas extra-campo, dentro de campo ele não rendeu o que era esperado, o time perdeu, tudo isso vai muito contra o QB. Só que quem que escolheu ele? Tem tanto critério assim, porque alguém escolheu ele. Quem foi? Foi o head coach? Foi o coordenador ofensivo? Foi o coach de QBs? Quem escolheu o cara? Né? Quem que avaliou ele nesse critério? Quem viu o vídeo dele e achou que aquilo é bom? Porque quando ele foi anunciado no Galo, eu e várias pessoas falamos, olha, não é do mesmo nível do Aguinaga. É visível. Eu que sou um Zé Ninguém, não sou pago para isso, consegui ver isso. Essa análise feita criteriosamente falhou. E falhou muito. E aí coloca o cara no fogo. A análise da CT foi falha, a visão da CT foi falha, e aí colocaram um cara que não tem a capacidade esperada para o Galo em campo. E aí deu no que deu. Então, assim, a gente culpa o atleta? A gente culpa, mas a gente tem que ver quem que levou ele. Porque a decisão de levar o cara que jogou numa liga inferior da GFL, que não foi bem numa liga inferior da GFL, e achar que aqui vai chegar bem, novamente, ele vai ir bem em 90% dos times do Brasil, que são os times menores, os times em que a expectativa de um QB americano é menor, né? Tipo assim, apesar que ele carrega muito, mas se o time ainda for mal, a culpa não vai ser 100% dele. No Galo, não. Então, assim, antes da gente culpar o cara, a gente tem que ver quem colocou ele, porque é impossível esse cara ter passado por uma análise criteriosa, por uma análise técnica minimamente capaz de julgar se ele é bom ou se ele é ruim. O vídeo da Aguinaga, sim, o vídeo da Aguinaga, quando anunciaram ele, quando a gente viu o vídeo, falei, pô, o cara vai voar. Todo mundo falou isso e foi o que aconteceu. Só que com esse não tinha como, né? Essa análise criteriosa precisa ser revista, né? Porque só culpar o cara não rola, né? A CT do Galo, o head coach muito passivo, assim na sideline, muito passivo mesmo. Um coordenador ofensivo americano que chegou agora toda hora entrando no campo, achando que é várzea, né? O árbitro que estava ali responsável pela sideline do Galo toda hora puxando ele para dentro, né? E não adiantava. Eu avisei até pro Wesley, presidente do Galo, pô, esse cara vai levar falta, né? Pô, toda hora o juiz tá chamando, e o cara lá toda hora. Mas você tem um head coach passivo, um coordenador ofensivo nervoso. Não sei se está funcionando, não sei se foi o primeiro jogo, tem que adaptar. É bom ver isso agora, foi bom o Galo ter visto que fez bobeira agora, porque ainda tem a temporada inteira para resolver. Vai ter que ver agora o que vai fazer, se vai ter uma opção caseira com o Kikito, por exemplo, com o Felipe Cota, que é um jovem ali, eu acho que está com 18 anos, se não me engano, 18 indo para 19, alguma coisa assim. Um jovem bastante promissor, que jogou pela RFA no último Sub-23 da FPFA. Assim, o Miguel Mendonça, que para mim seria naturalmente o titular, infelizmente está machucado. O que vai fazer? Você vai trazer um novo americano? Daqui a pouco chega aí já a fase final do Mineiro, vai precisar. Olha, crise em terras atleticanas, porque para mim foi muito mais erro de diretoria de trazer um cara de um nível que não é o esperado, principalmente para substituir o Marco Aguinaga. Então, o Galo errou em 2019, né, trazendo o Iago, que é um cara super gente boa, mas não estava no nível para substituir o Álvaro Fadini. Aí acertou com a Aguinaga, o Aguinaga fez uma baita temporada, saiu e o Galo novamente errou ao trazer um substituto por um QB extremamente impactante. Então, tem um padrão de erro, tem um padrão de erro de análise e isso precisa melhorar. E, bom, é isso. Um jogão, né? Taça Brasil volta agora nesse fim de semana, só que lá no Rio Grande do Sul.
vamos ter União da Serra e Flamengo Imperadores, para decidir quem vai para a final. Ali vai ser uma final, né? A próxima semifinal é entre Cruzeiro e Rio Preto Valles, data ainda a confirmar, o jogo vai ser aqui em Belo Horizonte de início. Cruzeiro vem reforçado, Cruzeiro quase não vai jogar no primeiro semestre, então a Taça Brasil é o foco do time, né, para se preparar aí para quem sabe uma BFA ou um Brasileirão, né, tá nessa indecisão aí, tá mais para BFA do que para o Brasileirão, mas vamos ver agora os próximos cenas, os próximos capítulos, o que vai rolar com o QB do Galo, se vence Cruzeiro ou não, e vejo vocês aqui no próximo vídeo. Ficou bem longo, já está aí beirando os 20 e poucos minutos, mas acho que esse é um jogo que era necessário falar muito, né? Foi um jogo com muito assunto, com muita coisa acontecendo, e que falar pouco não seria o ideal para ser justo com essa partida. Espero que tenham gostado, curtam esse vídeo, sigam a gente aqui no canal, comentem também o que vocês acharam da partida, dessa questão do QB, e quem que vai ganhar entre União e Flamengo, e Cruzeiro ou Valles, quem vence. Vejo vocês na próxima, tchau, tchau.